Olá, senhores. Esse vídeo de hoje é a continuação da magia dos tronos de Deus, é o número 19. Magia 19. Tá aqui. Magia dos tronos de Deus. E a magia dos magos tem a ver, né? Então, por isso. Tomar um cafezinho que está muito frio, tomar um cafezinho para esquentar um pouco. Hoje vai ser um pouco mais longo o vídeo, muita explicação. Aí, fiz aqui estudei hoje, li hoje, estudei um pouquinho, vamos ver, né? Hoje é sobre as ondas vibratórias. Está até aqui, ó. Sabe que tudo vibra no universo, tudo é energia, né? Onda é uma energia. Então, tudo vibra. Então, hoje eles vão explicar mais detalhado, né? O que são as ondas vibratórias na magia dos tronos de Deus. E na criação. Porque os tronos de Deus atuam na nossa criação, atuaram na criação aqui da Terra e na manutenção, né? Vou acabar com o café primeiro, porque já está esfriando, já está quase frio. Está muito frio hoje aqui. Café está muito caro, agora não é para deixar o café não, às vezes eu deixava, agora não, tem que tomar todinho. Está muito caro. E não fazer em excesso para jogar fora, né? Vocês sabem como é que se descobriu o café? Isso aí é verdade, não é brincadeira não. Um cara observando, parece que, se não me engano, foram as cabras, né? Elas comiam os frutos do café e aí começavam a ficar assim, ó, pulavam demais, ficavam excitadas, né? E daí originou, foram descobrindo por quê, foram experimentando, né? Também para tomar, moeram para tomar o café. Porque eu acho que o nosso estômago não digere o café inteiro, aquela bolinha do café, né? Aquele fruto do café. Café é um fruto, né? Acabou. As pessoas vão descobrindo as coisas, vão descobrindo as ervas. Você vê um gato comer uma determinada erva e aí você fica curioso, deve servir para alguma coisa, né? Então aí você tem o conhecimento também, conhecimento através dos animais e dos nossos irmãos extraterrestres que vêm para cá com sabedoria e nos ensinam, né? Muitos encarnados e outros desencarnados quando ainda o planeta está primitivo, vêm os desencarnados nos ajudar, nos ensinar os macaquinhos, né? Nós fomos feitos uns macaquinhos. Né? Bom, então vamos às ondas vibratórias. O que é que são ondas vibratórias? São irradiações transportadoras de energias. São
semelhantes a ondas de rádio. As ondas de rádio não tem aquele negócio, não sei quanto hertz, né? Então, essas irradiações das ondas vibratórias que são transportadoras de energias se assemelham-se a ondas de rádio, porque elas irradiam. E quando elas estão irradiando, o que é que acontece? Elas estão transportando as energias para se juntar a outras energias para criar alguma coisa. Cada onda dessas, né? Cada onda flui de uma forma diferente de outra. Ela é só sua, né? Um exemplo: ondas do rádio são diferentes de onda de televisão ou de celular. Cada uma é diferente. Então, repetindo, cada onda flui de forma diferente da outra. Ao irradiar, elas não tocam na outra onda que está ao mesmo tempo irradiando. Vamos dizer. Então vamos lá no quadro. Falar bem devagar, né? Então, nós temos uma onda irradiando aqui e outra assim em curva irradiando aqui. Outra onda irradiando aqui. Então elas estão irradiando todo o tempo. Ela pode estar juntinha aqui, ou ela pode estar aqui em cima, ou ela pode estar assim, ou assim. Mas uma irradia e essa irradiação, essa vibração, essa onda, não vai tocar nessa. Essa não toca nessa, essa não toca nessa, essa não toca nessa. Eu estou fazendo espaço aqui, mas elas podem estar quase que juntas e não tocar uma na outra. São o quê? Independentes umas das outras. Então, repetindo. Ao irradiar, não toca na outra onda que está ao mesmo tempo irradiando. Existem ondas originárias de fontes vivas. O que são fontes vivas? O vídeo mais antigo das explicações são mentais. Ondas mentais dos senhores tronos aí, e o mago, o mental do mago também, né? Então, existem ondas originárias de fontes vivas, que são os mentais, ou de fontes inanimadas. Inanimadas, que fontes são essas? Que ondas são estas? São os elementos. Então, vamos agora saber sobre as fontes vivas, que são mentais. As fontes vivas são as que emitem dos mentais. Elas transportam energias associadas aos sentimentos de quem as está emitindo. Então, um exemplo, né? Por exemplo, você está sentindo raiva, então está fazendo lá uma magia com aquele sentimento para, né, formatar aquele negócio ali que é para ir.
para ir em direção ao dono dessas energias negativas, porque se você tiver com ódio, com raiva, você não vai localizar, não vai irradiar, não vai pensar sobre o trono de Deus, vamos dizer, o trono de Deus positivo da luz. Você não vai. Se você está com ódio, você vai fazer aquela magia para fazer mal na pessoa. Então, não tem nada a ver com a luz, certo? Então, é um sentimento. Agora, se você tem um sentimento bom e vai fazer uma magia para que aquela pessoa, por exemplo, prospere na vida, né? É um sentimento bom. Então, essas são as fontes vivas, que são mentais. E são as fontes vivas mentais que os tronos de Deus têm. Tronos de Deus têm mentes, são só mentes. Um cérebro sutil, pronto, para quem não entender, é um cérebro sutil. Agora vamos às fontes inanimadas. Emitem a partir dos elementos. São ondas que transportam energias associadas aos elementos que as gera. Agora vamos lá para os exemplos. Exemplo de onda viva mental, né? Pessoas que alimentam sua religiosidade com fortes sentimentos de fé e irradiam mentalmente ondas supercarregadas de energias específicas da fé. Ou seja, religioso muito ali, né? Com muita fé, a energia dele transmite essa fé. Transmite essa vibração, transmite essa onda. Agora, não é ficar fanático. O fanático que cria um grupo, aquela gente vai ficar também fanática, porque o fanático, ele está expandindo aquelas ondas de fanatismo. Ser religioso e ter fé não é ser fanático, é ter fé, acreditar em Deus, entender Deus, e aqui no caso os tronos de Deus, mas não ter a fé, costuma-se dizer a fé cega, né? Parece que se diz isso. Fanatismo é uma coisa e fé é outra. Então vamos ao exemplo de fontes inanimadas. Pode ser as pedras minerais, emitem suas ondas vibratórias supercarregadas de energias específicas também, de cada uma delas. Por exemplo, o minério de ferro tem uma energia diferente do alumínio, do que o cobre. A pedra de cristal, esta pedra de cristal tem uma energia diferente de uma energia de cor, tá? Aqui são duas energias, é dual. Uma energia e outra diferente. E não se toca, as energias delas não se tocam. A energia da pedra de turmalina tem uma irradiação e esta, quartzo, tem outra irradiação. Estão juntinhas, mas a energia, a vibração, não se toca, não influi na outra.
Nenhuma vai perder a sua identidade. Ok? Muito bem. Então, adiante, vamos lá. Então, cristal cor violeta, cristal verde, cristal amarelo, que existe, cristal cor de abóbora, de cenoura, etc, etc. Emitem ondas diferentes uns dos outros. Veja que quando a pessoa quer colocar cristal, geralmente ela, nos chakras, coloca um cristal da cor do chakra e o outro de quartzo para, vamos dizer, o alimentador, aquele que sextavado, que ele alimenta os outros cristais, então coloca ali. Então vamos agora falar dos tronos de Deus, ou seja, as divindades de Deus, né? Então os tronos de Deus, eles são mentais, planetários, divinos. Planeta, pertencem ao planeta. Prestem muito atenção nisso aqui que eu estou falando. Os tronos de Deus pertencem, são planetários, pertencem. Eu estou dizendo, pertence. Eles é que fizeram, vamos dizer, a Terra, né? Então eles têm a ver com a Terra. Eles estão aqui, né? Estão aqui na camada da Terra, irradiando, irradiando para manter a vida. Tronos de Deus são mentais, planetários, divinos. As vibrações mentais desses tronos envolvem todo o planeta, inclusive a estratosfera, né? Saindo um pouco aqui da superfície, né? Antes de chegar aquele azul lá, sei lá, do céu. Eles envolvem isso tudo, a toda a Terra. Então, tudo que existe aqui neste planeta é envolvido pelas divindades de Deus, ou seja, pelos tronos de Deus. Essas vibrações mentais dos tronos ou divindades são verdadeiras telas vibratórias. Lembra quem estudou a Gênese Sagrada, a ciência espiritual que está aí no meu canal? Lembra que eu expliquei das telas do espaço. E a tela referente ao amor é realmente um coração. Etc. É uma tela inteira. E lembrando, num dos meus vídeos, que eu disse que há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, eu sentia às vezes um tipo assim, sonolência, que é isso, E quando eu estava sentindo isso, eu via na parte do apartamento, eu estou morando aqui, mas eu morava no outro bairro, e começou lá no outro bairro, né? No bairro da Tijuca. No vão da terra, no vão da porta, daquele olzinho que dá uma porta para cá, outra porta para lá, não tem luz e fica meio escurinho, mesmo de dia, né? Mas a coisa foi de noite. Aí eu olhei por olhar, e aí vi aquela geometria, aquela tela toda assim. Lógico que ela deve ser assim, mas ela me apresentou assim, toda até embaixo. E eu dizia, o que será isso? E eu ficava debaixo dela e botava a mão para ver, não acontecia nada, ela estava ali. E é justamente
é uma das telas dos tronos de Deus. Se eu não tivesse visto aquilo, e eu vi mais de uma vez, eu creio que eles estavam me preparando para agora fazer isso aqui, que eu nem fazia ideia que eu ia fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui dos tronos, né? Porque quando você vê ao vivo, você tem aceitação das coisas, né? Que vê. Então, por exemplo, eu aceito que tem médios que tem claudaudiência ou clarividência. Porque eu já tive claudiência mais de uma vez. Não é quando a gente quer, sei lá, acontece. Tive uma vidência num centro espírita que eu não fui mais porque eu me mudei do bairro e eu estava desenvolvendo a clarividência lá. Aí ficou por isso mesmo. E viu fachos de luz aqui. Isso é clarividência, né? Mas não sou capaz de ter clarividência para uma pessoa, né? Tenho intuição, digo, não estou me sentindo bem com essa pessoa, e essa pessoa, me sentir bem. Isso eu tenho. Então, é muito bom quando... esse livro, ele está guardado já há anos. Não tem tantos anos assim, talvez tenha uns 20 anos, ou quase 20 anos guardado. E só agora, né, eu fui ler, estudar um pouquinho. Eu não fico como as pessoas, fico sempre naquelas frases toda a vida, naquilo. Não, eu não tenho a memória, é ruim que eu não tenho memória. Talvez eu tivesse que ficar lendo aquilo para fixar na mente, para me lembrar quando eu quisesse. Não. Eu leio e entendo. Aí eu escrevo aqui o que eu entendi, algumas frases iguais, outras facilitando mais, né, a explicação, e outras estou falando por mim mesma, né, aqui neste momento. Bom, repetindo, essas vibrações mentais dos tronos são verdadeiras telas vibratórias. Nossos pensamentos, atos, palavras, ações refletem nesses tronos de Deus, porque vivemos dentro delas. Veja bem, eu vi aquele pedaço, mas eu estou dentro dela, você está dentro delas. Agora eu entendi finalmente quando os pleiadianos, extraterrestres de Pleiades, dizem: o certo não é dizer que Deus está lá, o certo é dizer que nós estamos dentro de Deus e não fora de Deus. Eles dizem isso. E está aqui a prova. Nós vivemos dentro dessas telas. Ela está aqui, nós não vemos, está aqui. Esses tronos, desculpa, esses tronos, ou divindade, estão associados aos 7 sentidos da vida. E então surgem 7 telas vibratórias planetárias, as quais são multidimensionais, pois alcançam todas as dimensões paralelas, umas às outras, existentes neste planeta Terra. Então vamos lá. E então surgem 7 telas. Por quê? São 7 tronos. Temos o trono maior, que é o nosso Sol, que fez esses outros tronos. Ele
está lá e estamos com 7 telas, que eles fazem parte do Sol, né? 7 telas, mas nós temos o positivo e o negativo, então temos mais 7, que é igual a 14. 14 tronos ou 14 telas. Aí eu não sei se são 14 tronos ou 14 telas, mas são 14, porque é o positivo e o negativo. Vou tirar isso aqui. 7 telas e 7 telas, que é igual a 14. Tronos iguais a 14 tronos. Porque a tela negativa tem que ser diferente da tela positiva, né? Vamos raciocinar, né? São multidimensionais porque alcançam todas as dimensões. Então, a Terra não é só essa parte sólida, tá? A Terra, como todos os planetas existentes, tem outras dimensões que foram feitas pelos tronos. Então, nós temos a Terra aqui e nós temos as outras dimensões. Então, essas telas mentais, esses tronos com as suas respectivas telas, eles não só abrangem aqui a superfície, eles abrangem todas as dimensões. Na Gênese Sagrada diz que nós temos 77 dimensões. Os pleiadianos dizem que só tem conhecimento de 33 dimensões, mas eles dizem que são 77. Eu creio que as dimensões vão sendo construídas conforme a necessidade, né? Vão. Porque Deus não para de criar, então mais vidas e mais vidas e mais vidas. Então, essas vibrações planetárias dos tronos, eles alcançam essas dimensões, alcançam tudo. Temos então, deixa eu pegar a outra folha. Temos então a tela da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração, ou seja, os tronos cada um tem a tela correspondente a ele, né? Como nós já estudamos lá na Gênese, nós temos o trono da fé, o trono do amor, etc, etc. Então, temos o quê? A tela da fé. Eu não sei qual é a geometria sagrada dele, mas nós temos a tela do amor, que ela é preenchida com essa geometria sagrada, toda ela. Então, nós temos a tela da fé, a tela do amor, a tela do conhecimento, a tela da justiça, a tela da lei, a tela da evolução e a tela da geração. 7, né? Os regentes dessas telas são o quê? São mentais. E em si tem as qualidades vivas e puras de Deus. Deus tem todas essas qualidades, mas ele doou, separou, vamos dizer, todas essas qualidades, ele individualizou e as doou para os diversos tronos, para esses 7 tronos. Quer dizer,
Deus doou a fé para o trono da fé, doou o amor para o trono do amor, que é conhecida como Oxum na Umbanda, etc, etc, certo? Trono da fé. Bom, já falei, né? Trono da fé, do amor, do conhecimento, da justiça e as telas correspondentes, já falei. Bom, agora vem uma parte bem complicadinha, vamos lá. Lembra que tudo é um. Lembra que tudo está ligado, hein? Preste atenção. Tudo é um. Os 7 tronos planetários estão dentro, nas telas vibratórias celestiais das divindades estelares ou solares. Bom, e agora? Vamos lá. 7 tronos. Então, temos uma tela aqui. Só vou colocar 3, não vou colocar 7, né, gente? Essa pode ter uma assim, essa pode ter a do amor, mas é tudo preenchido, né? Aqui pode ser assim. Bom, então, isto é uma tela, isto é outra tela. É as telas dos tronos. Mas os 7 tronos, cada um deles está dentro das telas vibratórias. Temos a tela e o trono correspondente a esta tela está aqui dentro. Certo? O trono correspondente a esta outra tela está aqui dentro da tela. Idem, mesma coisa. Essas telas denominam-se telas vibratórias celestiais das divindades estelares ou solares. Estelares vem de quê? Estrelas. Solares vem de quê? Do Sol. 7 tronos planetários estão dentro das telas vibratórias celestiais das divindades estelares ou solares, que por sua vez vou continuar depois. Solares. Lembra? Veja como tudo está ligado? Tudo é um. Veja só, nós temos o Sol, né? Que é o trono maior. É o trono das 7 encruzilhadas. E o Sol, como eu já expliquei. Ih, caramba. Como eu já expliquei, o Sol, o nosso Sol, ele fez os 7 menores, né? As 7 hierarquias. Então, ele fala. Então, ele diz que os tronos estão dentro das telas vibratórias celestiais, das divindades estelares, temos as estrelas, e temos uma divindade correspondente a que faz, que constrói, que cria as estrelas. E o Sol. Agora, preste atenção.
Presta atenção. Fixou? Os tronos estão dentro das telas e as telas, né? Então, eu parei aqui, né? Nas divindades estelares ou solares, então, entendido? Que, por sua vez, estão dentro das telas vibratórias das divindades regentes das constelações. Tudo ligado. Constelação de Órion, constelação de Pleiades, constelação... Como é que eu vou me lembrar? Ah, meu Deus. Agora lembrar. Bom, 2 exemplos de constelação. De Pleiades, de Órion e outras. Então, vou lá ler do início de novo, para ficar tudo ligado. Os 7 tronos planetários estão dentro das telas vibratórias celestiais das divindades estelares ou solares e que, por sua vez, estão dentro das telas vibratórias das divindades regentes das constelações. Porque, para fazer aquela constelação, teve que ter também essas telas, né? Que por sua vez estão dentro das telas vibratórias das divindades regentes das constelações, as quais estão inseridas nas telas vibratórias das divindades regentes das galáxias. Terra. Aqui tem um regente que rege a constelação, que é outro regente. A galáxia tem outro regente. Então, as quais estão inseridas nas telas vibratórias das divindades regentes das galáxias que estão dentro nas divindades regentes desse nosso universo. As galáxias, ela está ligada a outras galáxias, embora esteja distante uma da outra, mas estão dentro nas divindades regentes desse nosso universo. Eu entendo que, simplificando, eu acho que, deixa eu aqui pensar, simplificando. Então, como é que é o negócio? Regente do universo. Regente do universo. Por isso que estamos dentro de Deus, tá? Então, temos que... E é o contrário, né? O universo, dentro daqui dessa divindade regente do universo, está a galáxia. Ok? Estamos voltando. Estamos a galáxia. É para ver se fica melhor entendido. Por isso que eu estou fazendo isso. E aqui temos uma constelação, outra constelação de Órion, Pleiades, e isso aqui está dentro disso aqui.
com as suas respectivas telas. E aí, vamos inseridos aqui. Sol. É melhor não complicar mais. Eu estou achando que eu já estou complicando. Vamos ficar por aí. Então, resumindo, uma coisa está dentro da outra. Uma coisa está inserida na outra. No corpo humano, deixa eu ver se poderia dar um exemplo aqui. Não, porque... não sei, os órgãos... Bom, os órgãos, todos os nossos órgãos estão inseridos lá dentro. Tá vendo? Isso aqui é um corpo fora e está inserido lá dentro. Porque as pessoas que não têm muita noção da gênese sagrada, da ciência espiritual, acho que para entender isso aqui vai ser um pouquinho difícil, né? Procura lá no meu canal, porque eu acho que é um pouco difícil. Isso é a magia dos tronos, e quando o mago quer fazer uma magia, ele contacta com esses seres. Os seres do bem. E o mago negro contacta com os seres do mal, da não-luz. Bom, continuando. Depois disso, de ver que há uma sequência, então não há quebra de continuidade em nenhum sentido da vida e nas telas vibratórias do Deus. Em cada nível da criação de Deus há divindades responsáveis por ele. É assim, Deus está lá, então colocou o gerente colocou o subgerente fez ali vários setores, e cada setor tem o subgerente, e depois tem os trabalhadores, etc, etc. Por exemplo, os médios, que são os médios? São trabalhadores, né? Isso é uma comparação. Nós aqui somos trabalhadores. Qualquer médio, seja endividado ou não endividado. Trabalhamos, estamos trabalhando, estamos obedecendo à lei maior, que quer que a gente divulgue aquilo, isso e aquilo, né? Não estamos... Bom, só se for um maluco que esteja inventando coisas, né? Mas o médium, o que ele segue? Ele segue os ensinamentos, né? E quando a gente está explanando assim, tem alguém que faz a gente falar por nós mesmos para explicar melhor. Porque a gente sente a diferença de quando a gente explica por nós mesmos, a gente até custa um pouquinho, sabe? E não, a coisa vem assim, como se fosse uma ideia, Tem de repente, vem assim, espontaneamente. Então, os tronos planetários têm seu lado positivo e o lado negativo, como eu já disse, né? 14 total. Esses níveis são horizontais e possuem seus graus magnéticos específicos. E todos são graus específicos, e todos são regidos pelas divindades assentadas. Aqui tem vários graus. Um grau aqui, outro aqui, outro aqui, e cada um rege separadamente, vamos dizer, um grau diferente do outro.
Então são regidos pelas divindades assentadas neles, desde a época em que este planeta foi gerado. Então vocês que leem a Bíblia, ou leram a Bíblia, prestem atenção, que lá tem uma passagem, não lembro qual é o capítulo, que fala nos tronos de Deus assentados. Eu lembro mais ou menos, um está assentado à direita, outro está assentado à esquerda. Assentado à esquerda, assentado à direita. Certo? Tem alguma coisa lá. As irradiações verticais as quais são ondas vibratórias vivas, são dos mentais, né? Emitidas pelas divindades vivas. Então temos um trono planetário e os 7 tronos auxiliares. Então um trono planetário, que é o nosso Sol. Fica bonitinho, sorrindo lá. Então, temos o trono planetário e os seus 7 tronos auxiliares, que são o trono da fé, trono do amor, trono do conhecimento, trono da justiça, trono da lei, trono da evolução e trono da geração. É o que faz os animais e os seres humanos fazer filho, né? Para nascer filho. Todos eles irradiam as ondas mentais vibratórias que formam as 7 telas. E tudo o que acontece aqui na Terra é retido e anotado nessas telas. Costuma-se dizer, Deus sabe tudo. Costuma-se dizer que até sabe quando uma folha cai de uma árvore. Então, temos um trono planetário e os seus 7 auxiliares planetários e os regentes dos níveis vibratórios positivos e negativos, os troninhos menores. Além disso, temos as dimensões verticais, paralelas à dimensão humana, que tem seus tronos também regentes, também irradiando suas ondas mentais, cada uma delas. Cada dimensão da Terra, seja na horizontal, seja na vertical, por exemplo, nessa dimensão, na 4ª dimensão, na 5ª dimensão, na 6ª dimensão, tem um regente para a 4ª dimensão, tem um para a 5ª e tem outro para a 6ª dimensão. Imagine os focos de luz. Também temos os 4 planos da vida, intraplanetário. Os planos da vida são 7, né? Por isso que dizia, ao 7º dia Deus descansou, porque os planos da vida são 7 planos. Ele está falando aqui dos 4 planos intraplanetários, que é além do primeiro e do segundo, tá? Nós temos, os 4 planos são os seguintes, intraplanetários. É o plano elemental, plano dual, plano encantado e o plano natural, que é o nosso, que é o plano da vida.
Dentro do planeta Terra há muitos e muitas ondas e é impossível enumerá-las devido à quantidade. Citamos, está no livro, né? Citamos apenas algumas ondas, porque em magia, ao riscar uma onda, não importa se evocamos uma divindade por um nome ou por outro. Por exemplo, você vê que o santo São Jorge é Ogum lá na Ubanda. E pode ter outro nome aí num outro lugar, né? Isso é um exemplo para vocês entenderem o que essa frase aqui. Ó, se evocarmos uma divindade por um nome ou por outro, que é dado pelos adoradores humanos, pois o que interessa que saibam é que acessamos uma mesma onda viva desde o micro até ao macro. Certo? Desde o ser que será energizado por ela até seu gerador primário, que é Deus. O mesmo acontece com todas as outras ondas vibratórias riscadas pelos magos e também com os símbolos e signos magísticos. Essas explicações todas anteriores para saber isso agora, sobre a magia, né? Então vamos lá. O mesmo acontece com todas as outras ondas vibratórias riscadas pelos magos e também com símbolos e signos magnéticos é ponto. Pelos símbolos magnéticos. Eu esqueci de botar o ponto, pensei que tivesse continuidade. As ondas vibratórias são irradiações transportadoras de energias. Pode ser fatorais, energia essencial, onda fatoral, essencial, elemental, dual, encantada, natural, celestial ou divina. Então, onda fatoral, vamos lá recordar. Deus joga no espaço seus fatores. É a menor partícula que existe no universo. Essas partículas, elas são muito pequititinhas, mas elas são assim. Tem uma parte reta e depois tem uma geometria na ponta, que ela pode ser feminina ou masculina. Feminina ou masculina. E com isso ele foi construiu o Sol, construiu depois o Sol com essas partículas que ele doou para ele, construiu isso aqui. Então é como se você é como uma fiação elétrica, né? Uma une outra, une outra, une outra, une outra. Ou é como um arame farpado, né? O arame farpado é um arame que tem uns negócios que espeta, né? Então, vai fazendo, vai fazendo. Vai fazendo. Só que no caso aqui, ele fica
uma criação dentro da outra, outra criação dentro da outra, outra criação dentro da outra. Isso são os fatores. A essência já é o segundo plano da vida, com outras ondas, com outras. Depois, os elementais já é o terceiro plano da vida, os duais, e vai por aí afora, até chegar ao sétimo plano da vida. Também temos as ondas que não são vivas. Elas são irradiadas por elementos da natureza. Pode ser terrestre ou das outras dimensões da vida. Cada uma delas é emitida, ou seja, emitida, irradiada, num grau e padrão magnético específico deles próprios, seu, né? Para não tocar em nenhuma outra. Aí eu já expliquei, né, que uma onda não, já expliquei anteriormente, eu não vou explicar novamente, né? Uma onda não toca na outra. Por exemplo, se de uma dimensão está vindo uma onda, ela não vai tocar na onda da dimensão da quinta, também da quinta dimensão, ou daqui da terceira. A terceira não toca lá no umbral, né? Na onda lá do umbral também. E o umbral não toca na terceira aqui. Se bem que aqui é um umbral melhorado, né? Exemplo. Uma onda ígnea elemental não toca em outra onda ígnea natural, ou encantada, ou dual, ou essencial, ou fatoral, ou celestial, ou divina. Mas, ao riscarmos uma onda ígnea dentro de um espaço mágico, então vamos lá fazer o espaço mágico, ele pode ser, o espaço mágico pode ser sem círculo ou ter um círculo, né? Então, ao riscarmos uma onda ígnea, uma onda ígnea, dentro de um espaço mágico, todas elas se condensam dentro desse espaço, né? Desse espaço, e todas se irradiam a partir dele, já que um espaço mágico é um polo eletromagnético cujo magnetismo tem o mesmo grau. Mesmo grau vibratório do mago que riscou e ativou. Então o mago está ali querendo fazer a magia dele, seja do mal ou do bem. Então ele riscou lá riscou, vamos botar um triângulo, pronto, riscou. E ele está mentalizando, ele tem força mental, então ele está ativando lá, né? Ele já, vamos falar do bem, então ele já evocou o trono da fé, depois evocou um dos outros, ou dois, ou três, sei lá. Depois ele fez, né, o negócio lá correspondente, riscou o ponto riscado, e depois ele ativou. Então, todo o espaço mágico riscado por um mago cria em seu interior um magnetismo vibratório análogo do magnetismo mental do mago que o riscou e criou. Ele riscou e criou. Então já está vibrando. Ele ativou, mas
ele tem a ver com esse magnetismo, porque é análogo ao mental dele. Pode-se abrir milhares e milhares de espaços mágicos ao mesmo tempo, sem que as ondas vibratórias de um toque nos outros, porque cada um tem sua vibração específica e grau magnético análogo ao mental do mago que ativou. Acontece o mesmo com as ondas vibratórias emitidas pelos seres, criaturas e espécies animadas e inanimadas. Criaturas são os animais, toda espécie animal, pássaro. Então, vamos botar vários. Então, o mago fez um círculo aberto. Ele fez outro círculo fechado. Ele fez outro círculo fechado. Ele fez outro círculo, até um quadrado. Ele quis fazer um assim, pronto. Tudo já está ativado e irradiando. Só que esse não vai tocar nesse, esse não vai tocar nesse, ele não vai tocar nesse, nem nesse, nem nesse, esse não vai tocar nesse, nem nesse, nem nesse, nenhum deles vai se tocar. Irradiações, cada um no seu grau, cada um na sua vibração. Mas o mago irradiou esse de um jeito, irradiou esse de outro, irradiou esse de outro, irradiou esse de outro. Porque ele não vai fazer a mesma irradiação em todos, né? Porque a intenção de um é diferente do outro, do mago, né? Só se ele for louco e faça vários círculos aí com a mesma coisa, né? Então, acontece o mesmo com as ondas vibratórias emitidas pelos seres, criaturas, espécies animadas e inanimadas. Vamos lá. Temos o ser humano aqui. Ser humano. Temos um animal. Temos uma árvore, espécie de uma árvore. Temos outra espécie, isso nem é uma árvore, né? É uma planta. Agora uma árvore mesmo, pronto. Uma árvore. Uma barata. Será que você vai sair uma barata? Não sei fazer. Sim. Ah, não, peraí. Fazer outra coisa. Um peixe. Pronto. Já chega, né? Já chega. Ah, não, falta uma coisa. Uma pedra. Outra pedra, pronto. Tá aqui, pedra. Vamos lá. Então preste atenção. Acontece o mesmo com as ondas vibratórias, né? O ser humano irradia ondas vibratórias diferentes do que um animal. Um animal irradia diferente, vamos dizer, de uma árvore. Ser humano irradia ondas diferentes de uma árvore, de uma planta, de uma pedra, de um peixe, de um animal. A pedra, que é inanimada, ela irradia ondas diferentes de um ser humano, diferente do animal, diferente de uma planta, diferente de uma árvore, diferente de um peixe.
O animal irradia ondas diferentes do ser humano, da pedra, do peixe, da planta e da árvore, etc, né? Etc. Não vou... Então, cada um. E tem outra coisa. Tenho aqui três pedras juntas. Mas uma já é diferente, a outra é diferente. Uma é menor, outra é maior. Essa já irradia um pouquinho, a vibração dela é diferente dessa e é diferente dessa. O ser humano, tem outro ser humano aqui. Este ser humano está irradiando a vibração um pouco diferente desse. A minha é diferente de você que está assistindo. Você é diferente daquele com quem você mora. Aí. Este animal também tem um grau diferente de outro animal. E o tigre tem uma vibração diferente diferente do leão, mas um não interfere entendeu? Não interfere na outra. Tanto que os seres humanos que já estão um pouquinho mais evoluídos aqui, eles têm um baque quando você sente aquela energia que não pesada, né? Você tem um baque, né? Sente mal. Então, cada pessoa emite milhões e milhões de ondas vibratórias, dando origem ao que se denomina aqui aura. Os animais também emitem milhões de ondas que dá origem à aura do animal. Isso é tirado com a foto Kirchner. Se descobriu isso por causa da foto Kirchner. Já é uma prova material, porque os clarividentes sempre falaram, a aura dessa pessoa é assim, tá impregnada de coisa ruim, ou esse tem uma aura boa. E a maioria não acreditava, mas foi preciso vir aquele asiático, não sei se era japonês ou chinês, que, sei lá como é que ele descobriu inventar aquele filme para colocar lá na máquina, né? Chama-se Kirchner, foto Kirchner, e tirou a foto de várias coisas, de plantas, da água, e mostrando a aura, né? A água emite a sua vibração é em forma de uma geometria sagrada, parece uma renda. Quando ela está sem vibração, que está já meio morta, porque jogam lixo, né? Tem lodo, aquilo não aparece, só aparece um troço escuro lá, um negócio escuro lá, né? Tudo deformado. Bom, então o que é a aura? Aura. Nem fazíamos ideia que íamos ter uma aulinha, né, sobre a aura, né? Nem eu, né? Aura é um conjunto de ondas energéticas irradiadas por seres, criaturas ou pelas espécies vegetais. É aquilo que eu disse, né? Quando o cara vai tirar a foto que vê a aura. A aura das plantas é lindo. As energias das plantas é lindo. Imagine todas essas árvores em luz. É lindo, maravilhoso. Eu só vi foto, eu não tenho clarividência para ver isso. Mas é lindo a foto delas. Agora, do ser humano, às vezes não é. Mas, mesmo assim, é uma energia pesada.
Já a energia da água, quando ela está límpida, e dos vegetais e das árvores, é linda. Dos animais deve ser também carregado, né? Muito bem. Então, vamos lá. A cor da aura obedece também a dois fatores. A cor da aura obedece a duas coisas. Primeiro, a energia básica, natural, gerada por cada ser. Segundo, os sentimentos íntimos alimentados por cada ser. Ou por cada vez, desculpa. Os sentimentos íntimos alimentados por cada vez. Por cada vez. Portanto, se você está com sentimento de ódio, a aura vai reproduzir. Mas, se você muda de repente e vai com sentimento de amor, de alegria, a aura já muda. Então, esse negócio de tirar foto da aura não é bem 100%. A aura se mostrou naquele momento que você estava. Aí você mostrou a aura assim. Mas daqui a uma hora, se você se aborrecer, ela vai se apresentar de outra maneira, se tirar a foto, né? Também temos auras mais largas e auras mais estreitas. Também dois motivos. Primeiro, magnetismo irradiante. Quando a aura está maravilhosa, ela se apresenta como uma aura larga, bonita. Magnetismo concentradores. Se apresenta como uma aura estreita. Concentradores deve ser onde, com uma determinada coisa, está ali mais, né, na aura. Então ela vai se apresentar ali com aquilo que tem demais, por exemplo. Uma pessoa tendo amor demais, tendo ódio demais, vai ter ali uma aura estreita concentrada. Quer dizer que a aura larga é expandida, né? Mente também expandida, mente. Tem a ver, né? Tudo que se irradia emite ondas vibratórias transportando suas energias. Pedras, minerais, vegetais, etc. Irradiam-se. E os clarividentes conseguem ver suas auras, tal como veem a aura das pessoas, animais, pássaros, etc. Portanto, ondas vibratórias são irradiações provenientes de Deus, ou seja, vindas de Deus, das divindades, ou tronos, né? Dos seres, das criaturas e das espécies. Senhores, terminada a explicação. Foi um pouquinho maior o vídeo, né? E espero ter ajudado. Aquelas explicações anteriores sobre os tronos e sobre como acontece, né, no espaço, né, a criação, foi para chegar à conclusão do que acontece na magia do ser humano, né? Então, da vibração das ondas, da irradiação das ondas. Então, senhores, espero que tenham aproveitado, né? Tenham algum aproveitamento aí disso tudo, mas sigam sempre o bem, né? Sempre o amor. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Peraí, eu quero falar uma coisa. Eu coloquei
um vídeo anterior a este, que é de meditação e está escrito meditation em inglês. Isso deve ter o vídeo uns 7, 8 anos atrás. Foi daquele meu primeiro canal que eu deletei. Isso foi uma ajuda que eu tive. É de uma moça que morava lá, eu acho que era na Califórnia que ela morava, e ela tinha mediunidade também. Ela ofereceu para que ficasse divulgado assim, em país que, casualmente, né, para ficar divulgado em país que falasse a língua, e ela mesma colocou lá, né, nos Estados Unidos, esse vídeo, que já não está mais porque eu deletei, né, mas agora já coloquei novamente aí. Eu não lembro mais o nome dela, ela tinha um nome diferente, ela não era aqui do Rio, ela era de um estado, ela até teve vontade de me conhecer, e ela quis até me mandar umas coisas, eu disse, não manda não, porque os correios ficava mandando, e o correio não, às vezes nem entregava, né, naquela época. E então, eu nem sei se agradecer a ela, porque tive outros vídeos também que ela traduziu. E aí eu lembrei, aí fica como forma de agradecimento, em homenagem a ela. Porque é um vídeo escrito, né? Porque eu, para falar, vou falar tudo errado. Em inglês, eu só sei algumas palavras, algumas frases, eu não sei o suficiente para eu ter feito um vídeo falando, né? Então, vocês que têm amizades ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos, vou dar a sugestão de que vocês enviem, porque é uma meditação, né, boa, para que essas pessoas possam meditar, que ajuda muito a evoluir também, tá? Então, agradeço a presença de todos e até o próximo vídeo. Paz e luz.